Café com informação. Oferecimento. Teresina Shopping. Carvalho Supermercado. Lemes, locação de móveis e objetos. Houve um tempo em que se dizia que os cerrados do Piauí seriam a fronteira agrícola do país e, por conseguinte, o polo gerador de riqueza para o Estado. Um Estado pobre em relação aos demais do Brasil. Mas com a falta de estrutura nos cerrados, falta de energia, falta de estrada, aliás, não é nem a falta de energia, é a péssima energia vendida, onde o que mais se opera é a boa vontade dos investidores de lá, os cerrados deixaram de ser essa grande expectativa de riqueza do Estado. Apesar de se tentar. Aliás, apesar da iniciativa tentar que aquilo dê certo. Porque na propaganda oficial só existe mesmo na propaganda. Agora tem outro foco, energia eólica, energia solar e a bacia sedimentar do Parnaíba, que significam grandes investimentos e, por conseguinte, se espera muitos recursos para o Estado. É sobre esses assuntos que nós vamos conversar com o secretário de Mineração, o doutor Luiz Coelho, que está aqui no Café com Informação. Que expectativa o governo tem já a partir da exploração do gás na bacia sedimentar do Parnaíba? Boa tarde. A bacia sedimentar é, sem dúvida nenhuma, uma grande esperança para nós piauienses e outros estados nordestinos. Veja só, nós temos lá hoje 3 empresas e uma mais avançada do que a outra, que é a Ouro Preto, onde as pesquisas estão bastante avançadas e cada vez mais se acredita na produção de gás na bacia do Parnaíba. A bacia do Parnaíba, do lado do Piauí, ela é mais superficial, portanto o gás se está mais próximo do que da bacia do Maranhão. E isso tem feito com que as empresas tenham acreditado na perfuração e sondagem desse gás. Esse gás, evidentemente, que as empresas têm alguma finalidade com ele. A questão de uso para energia, tá certo? E o governo do Estado tem a sua intenção de usar esse gás na construção de um gasoduto cortando o Estado todo até o norte do Estado. Ressalva-se que o Estado do Piauí é o único da federação onde nós não temos um gasoduto. E o governo federal bancou todos os outros dos outros estados. Então, é um débito que a União tem para com o Estado do Piauí. Se houver a confirmação de gás na bacia do Parnaíba, não tem por que a União negar este empreendimento para o Estado do Piauí. Sim, mas nesse caso, já tem alguma coisa, alguma expectativa? Já tem efetivamente perfuração, exploração desse veio? Todas as sondagens feitas, os trabalhos que estão sendo feitos em campos, lá nós temos hoje uma faixa de 300 homens trabalhando, lá na região da Bacia do Parnaíba, região de Floriano, São Francisco e Nazaré do Piauí. Então, essas pesquisas que estão feitas, todas elas são bastante animadoras nesse sentido. E aí, como mineração sempre há questionamento, espera-se chegar ao final da pesquisa, que vai ser com a abertura de um poço. Essa pesquisa já indicou se esse poço tem gás? Sim, já indicou que toda a rocha que se tiram de lá de dentro, tudo que se fez nas pesquisas em profundidade, as questões sísmicas, fala a favor que existe gás aqui na bacia do Parnaíba, no lado do Piauí. Falando em dinheiro, isso já tem expectativa, alguma perspectiva de quanto isso pode gerar?
Não, eu não sei o volume de dinheiro que vai gerar para o Estado, mas o valor de investimento de uma empresa, que a Ouro Preto, por exemplo, está investindo no Piauí mais de 30 milhões em pesquisa. Então, veja só, e a pesquisa de mineração, Arimatea, é diferente de qualquer outra pesquisa. Você vai fazendo, você só vai continuar se você tiver a certeza que cada vez que você vai investindo, os resultados são mais positivos, tá certo? Então, é diferente de outro tipo de pesquisa. Você só continua a pesquisa quando você sente que os resultados são cada vez mais positivos. Quantos investidores como esse que está atuando na região de Floriano estão vindo para o Piauí? Nós temos 3 empresas, Ouro Preto, a Petrobras e a Galpetro. São empresas que já têm grande experiência na pesquisa de gás e todas elas estão com um cronograma de investimento e de pesquisa na nossa região, na Bacia do Parnaíba. O senhor falou que neste momento, nesse campo, existem 300 trabalhadores. Se são gente, gente recrutada no Piauí? Alguns, porque essa empresa foi contratada, isso é uma pesquisa muito específica, que é uma empresa canadense, se não me engano, que está pesquisando aqui no estado, contratado pela Ouro Preto. Aquele serviço mais braçal, mais grosseiro, que não precisa de uma mão de obra qualificada, evidentemente que eles contratam na região. Secretário, teve um grande empresário aí, que aliás que era um grande blefe, que era o Ike Batista. Ele tinha investimentos no Piauí. Com a falência dele, como é que ficou isso? Alguns desses investimentos ficaram com os seus sócios, que ele não teve condições de pagar e pagou em áreas de requerimento. Essa Ouro Preto, por exemplo, essa área do Piauí era que pertencia ao Eike Batista e ele passou para o Rodolfo Landim. Não tem mais nada a ver com ele? Não. Hoje quem administra é a empresa Ouro Preto, que é do empresário chamado Rodolfo Landim, bem-sucedido, tem vários investimentos, vários portfólios em todas as bacias do Brasil. O Piauí também é rico em minérios, né? Quais são as regiões do estado onde já se faz a exploração de minérios? Olha, ferro. Nós temos aí minério de ferro, 2 grandes reservas. Uma reserva na região de Curral Novo, Paulistana, aí da Bemisa, com algo em torno, aferido, com algo em torno de 1 bilhão de toneladas. E na região de São Raimundo Nonato, existe uma empresa chamada SRN Holding, né, que pesquisou e explora lá com mais 1 bilhão de toneladas. Então, nós temos aí 2 bilhões de toneladas. O que é que precisa? Precisa da ferrovia. Ninguém tira minério de ferro sem a ferrovia. Precisamos que a ferrovia esteja pronta para levar para o porto de Suape, do Pernambuco, e Pecém, no Ceará. Agora, todas essas medidas todas essas reservas já são aferidas, já tem plano de avaliação econômica, a gente já sabe o que é que tem. Portanto, os empresários, quando conversam conosco, ele não pergunta mais sobre minério, ele pergunta sobre a ferrovia, porque o minério ele já sabe que é a realidade. Outra coisa importante que você falou, do níquel de Capitão Zé Vaz Oliveira. O níquel foi uma grande esperança, a região de Capitão Zé Vaz Oliveira. Foi uma grande esperança da níquel aqui no Piauí e não deu certo. Que vai acontecer agora. Por quê? A mineração... Por que a empresa saiu da... A Vale saiu porque ela encontrou uma reserva maior e comprou a preço barato na época em que o níquel estava lá embaixo. Tá certo? O preço dos commodities estava muito baixo. Hoje não. Hoje essa empresa, a Vale do Rio Doce, terceirizou para o Piauí Níquel, tem uma empresa que é a sede no Rio de Janeiro, aonde eles vão começar a explorar. Por quê? Hoje, todos nós sabemos que o níquel de Capitão Zé Vaz Oliveira, uma pesquisa que foi feita, aumentou a sua capacidade de extração. Então, isso facilitou com que essa empresa fizesse uma parceria com a Vale e ela vai operar lá no Capitão Zé Vaz Oliveira. Inclusive, está marcado para o dono da empresa visitar o Piauí nessa próxima semana, já dizendo qual vai ser a metodologia, o investimento e quanto vai investir naquela região de Capitão Zé Vaz Oliveira. Falando nessa história de minério, o senhor é dono de uma grande mina lá em Paulistana. Não, já está explorando também? Não. A mineração, ela só pode ser feita se a gente tiver a ferrovia. Sem ferrovia, nós não vamos para lugar nenhum, porque não adianta a gente tirar o minério se você não tem para onde escoar. Por que hoje é possível, Arimatea, tirar esse minério? Esse minério existe desde que o mundo existe, não é verdade? Por que hoje é factível e você pode tirar esse minério? Por causa da metodologia, por causa dos métodos que foram sendo aperfeiçoados. Por exemplo, você viu recentemente o que aconteceu em Mariana, né? A cidade lá de Minas Gerais. Isso não acontecerá no Piauí.
Por quê? Porque nós vamos tirar o minério a seco. Vamos tirar o minério como se fosse aquela britagem, passando por um rolo, onde ele tem um ímã, e esse ímã vai atrair o minério. Então, é um sistema diferente daquele lá de Mariana. Tudo isso só está sendo possível por causa da tecnologia. O nosso minério é um minério pobre. De cada 100, vamos ser, a média de 30, de 27% a 30%, né, junto com a terra, com as impurezas. Mas é possível hoje por causa da tecnologia que a gente chama de pelotização. Nós podemos muito bem separar isso da areia, da sílica, do barro e ficar com o minério de ferro puro. E aí você faz um concentrado de 80%, tão importante quanto é do Pará. No próximo bloco, nós vamos falar com o secretário da Mineração sobre a energia eólica que está sendo explorada do litoral ao sertão, no Piauí. Café com informação. Oferecimento. Teresina Shopping. Carvalho Supermercado. Lemes Locação de Móveis e Objetos. Todo o Piauí, o consumo de energia, dessa energia tradicional, energia elétrica, não passa de 700 megawatts. Mas no estado já se produz mais de 700, um pouco mais disso, de energia eólica. 88 megas em Parnaíba e 700 e pouco lá no semiárido. Secretário, o que vem para o Estado com esse mega investimento, que é o investimento privado, e o que vem para os cofres do Estado? Vamos analisar primeiro quando a empresa chega naquela região. Há uma verdadeira transformação na região, porque já estatisticamente já é estabelecido que 30% do valor investido fica na região. Na terceirização, nas contratações de serviços, na rede de hotel, na melhora do comércio, porque tudo isso tem umas proporções que a gente nem imagina, certo? Que chega. Depois disso, fica o emprego da mão de obra qualificada, que é um fator menor. O que é que a população, o que é que sempre há uma discussão no parlamento? É que o ICMS não fica no consumo, não fica na produção, fica na ponta. Bom, isso é um fato, isso é verdade. Mas por que isso aconteceu? Porque na Constituição de 88, quando votaram a Constituição de 88, lá adotado pelo deputado federal Serra, se não me engano, na época, ele apresentou um projeto que dizia o seguinte, que toda a produção dos bens de consumo em São Paulo, nos grandes estados, quando vinham para o Nordeste brasileiro, haveria o complemento. Por exemplo, se aqui no Piauí era 15%, lá 12%, o Piauí cobraria 5%, ficaria no destino, e 12% ficaria lá, exceto energias renováveis. Então, o que se queixam hoje foi um erro que não se atentou no passado, e nós estamos pagando o preço disso. Bom, tem uma emenda do deputado federal Júlio César, e que prevê isso. Claro. Que fica o imposto retido na fonte. Mas, secretário, o que se tem hoje, com base em informações que nos chegam, é que esse empreendimento lá no semiárido, ele foi feito com, parece, 3 mil homens, com o emprego de 3 mil pessoas. Mas não vai ficar ninguém, não fica mais do que 300. Não, porque para a manutenção de um parque você precisa de técnicos, eletrotécnicos, pessoas de um nível de capacidade maior. Em Parnaíba eu tenho informação segura, que foi até passada pelo prefeito Florentino, de que aquele parque da Pedra do Sal teve um grande investimento e com o emprego de
de centenas de operários, mas na verdade hoje a usina ela é sustentada por 8 funcionários. É verdade, lá são 88 mega, é uma usina pequena. Nós estamos falando aqui de usina de 1.400 mega, entendeu? E eu não sei o que acontece no semiárido. Na Pedra do Sal estava acontecendo de que os nativos, os moradores, estavam até com problema de continuar sua cultura de subsistência, porque era impedido de entrar na área do parque. Acontece isso lá no semiárido? Não, veja só. É um empreendimento muito maior? Eu vou lhe contar. Olha, hoje, se você fizer uma pesquisa naquela região da Serra do Araripe, os moradores, os nativos estão felizes. Doido que vem a torre para dentro das suas áreas. Porque cada torre daquela, o proprietário, dono da terra, ganha 1,5% da produção da energia. Isso em dinheiro dá em torno de 1.700 a 3.000 e poucos reais mês. E tem mais, se um dia a torre dele quebrar, ele recebe do mesmo jeito do conjunto das outras. Quer dizer, isso é o imposto de outra forma, né? Claro, exatamente. Então, de outra forma. Quanto é que fica naquela região? Nós temos lá pessoas humildes que estão recebendo 20 mil reais por mês. Se bem que essa é aquela região onde se fala que é uma de terra inóspita, que não se planta nada, É, mas só que a região que produz muito a macaxeira. Entendeu? Tem muita farinha, porque é uma serra, né? Além do mais, o pessoal continua na sua atividade normal. Portanto, eu estive lá a semana passada, a gente vê lá os tratores arando a terra e lá a torre lá produzindo o vento, produzindo a energia, e o sujeito trabalhando normalmente. E ainda tem mais, houve a maior regularização fundiária da nossa história, porque as empresas só entram na região e na propriedade do cidadão se tiver regularizada a questão fundiária. São coisas que existiam há décadas e mais décadas que não eram regularizadas. Então, você vê lá hoje, eu conheço um senhor que me contou uma história, que ele disse: doutor, eu tenho hoje 5 torres na minha propriedade. Isso está me causando um problema muito grande, porque meus filhos vieram embora de São Paulo para cá e todo dia brigam comigo por causa desse dinheiro. Eu brinquei, resolvo o problema, dá uma para cada um, você fica com 3. Ele disse: vou tomar essa decisão. Então você vê, o que entra naquela região hoje de dinheiro é uma coisa formidável. E digo para você, sem nenhuma dúvida que eu vou lhe dizer, eu conheço aquela região que eu nasci ali, naquele local. Há um tempo atrás, há 6 anos atrás, eu passei em Simões. Simões é uma cidade, na época, pacata, empobrecida, sem nenhum rendimento, porque vivia do algodão. Você se lembra da fonte do ouro branco. Você volta hoje a Simões, você vê a cidade borbulhando, é hotel novo construindo, é posto de gasolina, não tem restaurante. Uma flor de algodão, mas... Exatamente. Você vê, hoje o quê? Tudo às custas do vento. Você chega lá na entrada, Cidade do Vento. Falando em vento, agora vamos falar no sol. Também há expectativa, ou já há investimento na energia solar? Tranquilo. Agora mesmo, nessa próxima semana, está chegando aqui a maior empresa do mundo de produção de energia solar, a Enel Green Power, vai se instalar lá na região de Ribeira do Piauí, tá certo? Vão produzir 7 nódulos de 30 megawatts, são 210 mega de energia, será um dos maiores parques de energia solar do país, e essa empresa é a maior empresa de energia solar do mundo. O que me leva a ter certeza do que eu estou dizendo? Arimatea, pelo seguinte: se você tem uma equipe competente como você tem, as suas matérias devem ser, com certeza, são muito boas, porque são as equipes que trabalham. Embora capitaneado por você, orquestrado por você, mas a equipe é fundamental em qualquer tipo de negócio que a gente faz. Preste atenção, se eu tenho no meu estado grupos empresariais de renome na área de energia eólica, como Votorantim, e outros grupos, tipo Casa dos Ventos, todos são de ponta na produção de energia eólica. E eu tenho também aqui no meu estado empresas de ponta na energia solar. Como é que isso não pode dar certo? Porque essas empresas, elas não são atravessadoras, elas não são aqueles que vêm com intuito, elas estão investindo, vão investindo o seu dinheiro. Então, elas têm um retorno. Eu não tenho dúvida de que o Piauí será um grande celeiro nessas 2 fontes de energia. E tem mais, o mais importante ainda vai ser a micro e a mini produção de energia,
porque nós estamos amparados pela Lei 482 da ANEEL, que é o cidadão vai produzir a sua própria energia e o governo vai comprar. O governo não está fazendo, o governo usou a capacidade e a inteligência racional. É melhor a gente comprar energia de quem está produzindo na sua própria residência do que a gente ter 2.000 fontes de energias geradoras de poluente para o meio ambiente, como as questões das termoelétricas, né? Então, é muito mais fácil o governo comprar do cidadão. A Europa fez isso, tá certo? Então, isso vai ser instalado no Piauí, vai ser no Brasil como um todo. Sim, mas para nós leigos, fica aquela pergunta, como é que se produz energia com a abundância que nós vamos agora produzir, estamos produzindo, e não baixa a energia na casa do cidadão, o preço? Só vai baixar o preço no momento em que a gente deixar de usar as 2.000 termoelétricas que existem no país, porque as termoelétricas você paga todo o tempo, e quando você precisa, paga mais caro ainda, a bandeira vermelha. No momento em que você estiver produzindo a sua própria energia, o seu consumo vai ser mais barato e o governo vai comprar a sua energia a 489 kW e vai jogar no sistema. Isso já está acontecendo aqui no Piauí. Nós já temos aí 800 pequenos donos de residência, empresários, que já já se cadastraram para produzir a sua própria energia. E não tem dúvida de que isso vai ocorrer no estado como um todo. Nós temos uma insolação, uma média aí de 8, 9 horas, uma média de sol por dia. Durante 10 dos 12 meses, né? Você vai na Alemanha, eu passei lá agora 10 dias na Alemanha, não vi o sol nenhuma vez. Entendeu? Tenho certeza que esse é um tema palpitante e que vai agradar a você, Bernardo. Até a próxima semana. Café com informação. Oferecimento. Teresina Shopping. Carvalho Supermercado. Lemes, locação de móveis e objetos.